Hola chicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sejam bem-vindos à aula de hoje, aula 51. Agora vamos ali, vamos aos lembretes. A atividade obrigatória contará como registro de presença. Linka lá na atividade dessa aula no Google Class. E o 2, se você não tem acesso à internet, realize as atividades e entregue-as na secretaria do colégio. Vamos à retomada da aula passada? Olha lá, ¿te acuerdas? La importância de la sustentabilidad, género textual, anúncio publicitário, lengua, acciones en el futuro de indicativo, preposiciones, contracciones, léxico y expresiones relacionadas a la temática. Cuestión. Tienen sustentabilidade. Agora vamos para a nossa aula de hoje. Hoy aprenderemos, vamos a contar una anécdota, género textual, anécdota, lengua, acciones en presente de indicativo, léxico y expresiones relacionadas a la temática. Cuestión de Enem, historieta de Gaturro. Vamos a seguir. Ali, vamos a contar uma anedota, tá? Em português. Olha lá, o que nós temos aí? Todo mundo conhece, né? Guernica, de Pablo Picasso. Ai, sim, uma anedota sobre ele. Vamos ver em relação a esse quadro. Estava Pablo Picasso exponendo suas obras e entre elas estava a famosa Guernica. Havia uns alemanes mirando o quadro. Uno de ellos se dio la vuelta y le preguntó: ¿Esto lo hizo usted? ¿Foi você que fez isso? A lo que Picasso le contestou. Picasso respondeu: yo no, esto lo hicieron ustedes. Eu não, isso quem fez foram vocês, que vocês sabem que a Guernica, ela representa o momento da Guerra Civil na Espanha, os alemães, bem a questão do fascismo alemão, e ele desenhou isso. O quadro, daí vem um alemão lá e pergunta: foi você que fez isso? Não, foram vocês, essa é uma anedota. Seguindo, vamos ver então o que é anedota? Em el diccionário de la RAE, define como relato breve de um hecho curioso, de um fato curioso, que se hace como ilustração, exemplo ou entretenimento. Lá na página 151. Según María Moliner, la anécdota es también el relato breve de un suceso curioso o interesante o de un rasgo de alguien. Se aplica a alguna particularidad curiosa de algo, por ejemplo, de una obra artística, que nós falamos agora, que le da cierto interés ajeno a su valor, o a un significado fundamental, por ejemplo, que el autor o cierto personaje conocido esté retratado en un cuadro que tenga algún pequeño fallo, que haya pasado por tal o cual vicisitud o que el artista estuviera en cierta circunstancia cuando la ejecutó. Então, vamos falar agora aqui, vamos entender. Então, anedota, o que é? É uma história que tem tem humor, uma história que aconteceu, que você sabe aquela reunião que você conta para um amigo, entre amigos, nossa, vocês não sabem o que aconteceu esses dias, estava eu em aquele lugar, e ela vai ser sempre um pouco graciosa, em situações informais acontece muito isso, nós fazemos muito isso no nosso dia a dia, certo? Vamos seguir? Atividade 1, mira. De acordo com os textos leídos, podemos concluir que as anedotas giram em torno a hechos reales, fatos reais, sin embargo, com o objetivo de hacerlas mais atrapantes. É habitual que a pessoa exagera, que seja mais engraçada. Ciertas questões ou incluem elementos que não são verídicos. É um texto narrativo, sencillo, simples, en el que se suele haber presencia de un trama, personajes, tiempo, espacio. Letra B. Las anécdotas giran en torno de conflictos,
En esta perspectiva, el momento de mayor tensión del género se denomina clímax y con pocos personajes, espaço-paisaje limitado, marca de tempo reduzido. Vamos analisar e concluir esta atividade. Espero vocês! E aí, concluíram a atividade? Mas antes de ver a resposta correta, vamos voltar aqui ao último slide que está escrito aqui, ó. Que é anedota? Vejam, faltou um acento, porque aqui eu tenho uma frase interrogativa. Eu tenho um pronome interrogativo. Em espanhol, esse é um pronome interrogativo e leva acento agudo, tá? Em espanhol nós não temos o chapeuzinho, o circunflexo, certo? Agora vamos voltar para a nossa atividade e ver a resposta correta? Olha lá, de acordo com os textos leídos, podemos concluir que las anécdotas giran en torno a hechos reales, sin embargo, com o objetivo de hacerlas mais atrapantes. Ou seja, a letra A é a correta. Por quê? Está dizendo assim, que as anedotas giram em torno de fatos reais, com o objetivo de fazê-las mais atraentes. É habitual que a pessoa exagere em certas questões, incluam elementos que não são verdadeiros. É um texto narrativo, simples, que costuma haver uma presença de um trama, de uma personagem, de um tempo, de um espaço. Exatamente, essa é a correta. Por que que a B é incorreta? Porque a B é um conto, olha lá, ó, as anedotas giram em torno de conflitos. Não, tem uma tensão que se denomina clímax. Geralmente, quando tem esse gênero que tem o clímax, o conflito, o clímax, e os personagens são os gêneros, são os contos, certo? Vamos para a próxima.
Olha aqui, vamos aprender agora como contar uma anedota e verificar como que utilizamos os verbos também. Quando contamos uma anedota o sucesso que consideramos interessante, é muito frequente introduzi-las em passado e depois utilizá-la em presente de indicativo. Com isto, conseguimos atualizar a informação, acercar-la, aproximar a nosso interlocutor e a ser mais creível. Agora, aqui no exemplo, vocês vão ver a movimentação desse tempo verbal, tá? Olha lá. Um artista le pergunta ao dueño de la galería se havia vendido, passado, algum quadro em sua exposição. Resposta: tenho buenas notícias e malas notícias, respondeu o dueño. Vejam, aqui nós temos o verbo no presente e aqui nós temos o verbo no passado. As buenas notícias são que um cavalheiro perguntou sobre tu trabalho e se seria mais valioso depois de tu muerte. Miren, sou um presente, perguntou passado. Sí, e vamos seguindo. Quando lhe dije que sí, ele comprou 15 de tus quadros. ¡Ah, isso é maravilhoso! Exclamou o artista. E quais são as malas notícias? El tipo era tu médico. Interessante. Aí, agora vamos a seguir. Agora vamos aqui. Como que vamos introduzir uma anedota? Vamos a seguir aqui. Vamos ver as expressões que ela usa. Que expressão usamos, né? Em espanhol. Ó, menina lá com o pai na praia. Te cuento. Pues bien, mira. A ver. Pues nada que, ¿sabes lo que me pasó otro día? No te puedes imaginar, no te vas a creer lo que me pasó. Aqui o exemplo. ¿Sabes qué me pasó cuando era niña? Fui de vacaciones a la playa com mi papá. Está dizendo assim, sabe o que aconteceu comigo quando eu era pequena, quando eu era criança? Fui de vacaciones, que é férias, fui de férias à praia com o meu pai. Vamos ver? Accionem em relato. Agora, o que foi a ação? O que aconteceu nesse dia? Pois então, pois resulta que, aqui, ó, as crianças na praia, olha lá. Resulta que, quando mirei ao redor, não encontrei mais meu papá. O que aconteceu? Quando ela estava lá brincando na água, na praia, ela olhou assim e falou, nossa, cadê meu pai? Olhou ao redor, ela não encontrou mais o pai dela. Agora vamos ver o que vai acontecer. Seguir com interesse, agora vai ser um pouco, vamos seguir com esse interesse, né, com essa curiosidade. O que aconteceu? Ela perdeu o pai dela, o que será que vai acontecer agora? E quais são as expressões? Entonces, de repente, de pronto, en ese momento e quando menos lo esperava. Olhem lá. En ese momento me sentei na arena e segui construindo montanhas de arena e me quedei muito tranquila. Nesse momento, ela sentou na areia, ficou construindo lá as montanhas lá na areia e ficou tranquila. Foi isso que aconteceu. Agora vamos concluir a anedota. Mira as expressões. Total que, em resumen, em conclusão, al final, em resumidas cuentan. Vamos ver o final? Total que, chegaram uns amigos de mi papá e me perguntaram, Estefa, ¿qué haces sola en la playa? Estoy jugando. ¿Dónde está tu papá? No lo sé, ele se perdeu. Então, o que aconteceu? Quando os amigos chegaram, daí olharam e falaram, Estefa, o que você está fazendo aí? Ah, estou brincando, mas cadê teu pai? Não sei, ele se perdeu. Então, a menina ficou tranquila, aquela pessoa quem se perdeu foi meu pai. Então, essa é a anedota, né, que termina sempre assim com uma história graciosa, uma história interessante, engraçadinha. Tá? Vamos seguir? Aí, vamos à nossa atividade 2. Lê este diálogo e elige a opção que crees mais adequada. Então, vejam, gente, a gente tem aqui, ó, no te vas a creer e resulta que. Nós temos duas alternativas, vocês têm que escolher qual é a adequada. Olha lá. Lo que me pasó el otro día en examen oral de literatura inglesa. Te cuento. Examen oral, prova oral. Rosa. A ver, cuéntame. Mario, pues nada, a ver,
que me había estudiado solo 3 de los 12 temas y me cayó uno de esos. Rosa, no me digas. Mario, ¿cómo te lo cuento? Rosa, qué suerte. Vamos a hacer E aí, responderam? Vamos ver qual que é a opção correta, mais adequada? Ali, ó, Mário. Qual é? No te vas a creer. Lo que más me pasó el otro día en el examen oral. Não é resulta que, sim? Rosa, a ver, cuéntame. Mário. Pues nada, que me había estudiado solo 3 de los 12 temas e me cayó uno de esos. Então, a opção é, pues nada. Rosa, no me digas. Mário, como te lo cuento. Rosa, que suerte. E aí, tranquilo? Alguma dúvida? Tudo certo? Vamos continuar? Aqui, agora eu tô lá contando
um fato, uma história, uma anedota, e a pessoa que ouve, ela vai reagir. Como que é em espanhol essas expressões? A pessoa que está escutando, ela vai falar lá, ó, não pode ser, não me lo puedo creer, me está tomando el pelo, né? Me está tomando el pelo, tirando uma onda, dando uma risada aí, né? En serio, sí, hombre, venga já, no fastidies. E agora, vamos lá, atividade 3. Lê este diálogo e elige a opção que crê mais adequada. É o mesmo exercício da atividade 2, tá? Vocês vão ali encontrar qual que é a mais adequada, a expressão mais adequada de acordo com a frase, com o diálogo. Ah, Carlos, ayer, ontem, me passou uma coisa muito divertida na classe de inglês. Sí, cuéntame. Carlos, daí eu tenho lá, en conclusión, en ese momento, pues mira, yo siempre tengo problemas al pronunciar las vocales. Ana, ¿ya? ¿Es que es difícil? Carlos, pues nada, a ver. Que le dije a la profesora de inglés que tengo problemas con la vocal, pero debí de pronunciarla mal. Y dije otra cosa. Ana, bueno, ¿en serio? Sí, porque ela me dijo que podía ir al baño. Ir al baño podia ir al banheiro. ¿Ah? Resulta que en este momento, en inglés, vocal, se dice bowel. Y en vientre, intestino, se dice bowel. ¿Sí? Ana, no fastidies. Pues bien, é porque assim, chicos, aqui, ó, em espanhol, vocal, a letra B, a letra V, nós temos o som do B. Então, quando ele fala vocal, a professora, bowel, aqui é bowel, a professora entendeu que ele estava com problema no intestino, certo? Agora vamos ver qual que é a mais adequada. Façam aí, eu espero vocês.
E aí, fizeram? Vamos ver qual a expressão mais adequada? Vamos lá. Aqui, olha lá. Ayer me passou uma coisa muito divertida de classe em inglês. Sí, cuéntame. Aqui, Carlos, qual que é? Está introduzindo. Pues mira, eu sempre tenho problemas ao pronunciar as vocales. Ya, Ana, ya, que é difícil? Carlos, pues nada. Tengo problemas con la vocal, pero debí de pronunciarla mal. Y dije otra cosa. Ana, ¿cuál es la opción? En serio. Carlos, sí, porque ella me dijo que podría ir al baño. ¿Cuál es la opción? Resulta que en inglés vocal se dice vowel y vientre intestino se dice bowel. Ana, no fastidies. ¿Cierto, chicos? Tranquilos, podemos seguir. Actividad 4. Marca la alternativa correspondiente con base en la expresión. ¿Sabes qué me pasó otro día? Esa expresión, gente. Letra A, expresa una consecuencia. Letra B, para comenzar un relato. Letra C, introduce el final. Letra D, reacciona ante el relato. Vamos a ver, espero la respuesta. E aí, vamos ver que expressão, qual é a base dessa expressão? Sabes que me passou outro dia? Outro dia? É a letra B. É para começar um relato. Sempre como começamos um relato, decimos, sabe que me passou outro dia? Aí, seguimos. Agora vamos para o Enem. Olhem aqui, ó. Ágata, Enem 2010. Ágata, estou viviendo um
tórrido romance com mi maestra, Ruda Vinagrete. Desculpa-me, ¿y ella sabe que está viviendo un romance con vos? Pero por favor, mira, todos los días le mando una carta de amor y ella me devuelve con marcas de rush. No, Gaturro, son los errores de ortografia corrigidos em rojo. Rojo é vermelho. Engraçado, né, gente? Vamos lá. Vamos à pergunta. O gênero textual história em quadrinhos pode ser usado com a intenção de provocar humor. Na tira, o cartunista Nick atinge o clímax dessa intenção quando, letra A, apresenta, já no primeiro quadro, a contradição de humores nas feições da professora e do aluno. Letra B, sugere com os pontos de exclamação a entonação incrédula de Gaturro em relação à pergunta de Ágata. C, compõe um cenário irreal em que uma professora não percebe no texto de um aluno sua verdadeira intenção. Letra D, aponta que Ágata desconstrói a ideia inicial de Gaturro a respeito das reais intenções da professora. Letra E, congela a imagem de Ágata, indicando seu desinteresse pela situação vivida por Gaturro. Vamos à resposta.
E aí, responderam? Vamos ver a alternativa. Qual é a alternativa? Letra D. Aponta que Agatha desconstrói a ideia inicial de Gatu a respeito das reais intenções da professora. Sim, porque ele achava que a correção lá da professora em vermelho é porque a professora estava gostando dele, estava iniciando um romance. Não era bem isso. Agora vamos para o quiz. Número 1. Sobre anécdota, señala a alternativa correspondiente de acordo com a expressão. Em sério? O que é em sério? Letra A, usada para expressar uma consequência. Letra B, usada para começar um relato. Letra C, usada para reaccionar ante o relato. 2. Sobre anécdota, marca a alternativa correspondiente de acordo com a expressão total que. Que significa total que? Usada para expressar uma consequência, usada para construir um relato. E letra C, usada para reaccionar ante o relato. Vamos a hacer esta actividad. E aí, fizeram? Tranquilo, né? Bem tranquila essa atividade. Vamos lá. O que é em sério? Que alternativa correspondiente de acordo com a expressão em sério? Aí, a letra C, usada para reaccionar ante o relato. A pessoa está lá me contando a história, eu falo, verdade? Sério? Isso. E a letra número 2, sobre anécdota, marca a alternativa correspondente de acordo com a expressão total que. O que é total que? Usada para concluir o relato. Concluiu o relato, terminou a história. Certo, chicos? De acordo? E agora vamos à retomada da classe, o repasso da classe de hoje. Vamos a contar uma anécdota, gênero textual, anécdota, língua, acciones em pretérito de indicativo, léxico e expressões relacionadas à temática. Questão de Enem, historieta de Gaturro. E aí, chicos, terminamos nossa classe. Muitas anedotas para vocês, contem muitas histórias e hasta la próxima.